Muitas vezes, quando a gente está sobrecarregado de tarefas, a gente fala o seguinte: me deixa quieto aqui para poder resolver os meus problemas. Pois é, aqui entra uma grande questão. Nós, enquanto seres humanos, nós nascemos para a evolução, não tem jeito. E, nesse processo de crescimento, sempre surgirão obstáculos. E você tem que ter claro na cabeça quais são os seus obstáculos. Você sabe definir um problema? Isso é uma grande questão também. Qual é especificamente o seu problema? E em que área esse problema se manifesta? São as grandes questões que a gente tem que trazer à tona para solucionar problemas. O meu nome é Paulo Brandout e hoje nós vamos falar sobre você ser um expert em solucionar problemas. Primeira coisa na solução de problemas é estar claro na cabeça qual é o meu modelo mental com relação a um problema. De que forma você lida com os problemas é extremamente importante. Você tem estratégia ou você fica travado? Você tem recursos ou fica sem recursos? Você tem experiência na solução de problemas ou você depende de outras pessoas para solucionar problemas? Eu quero que você observe que os problemas, na sua grande maioria, eles surgem em duas situações ou em duas condições. O problema surge num nível emocional ou ele surge no nível racional. Às vezes ele surge no nível racional e migra também para um problema emocional. Então você tem que ter claro na cabeça quais são as suas emoções diante do problema. Então anote aí a seguinte perguntinha para solucionar problemas emocionais. Qual o seu estado emocional com relação ao seu problema? Toda vez que você tem um problema, que emoção que brota? Qual é o sentimento? É um sentimento de reclamação? De culpar os outros pelos obstáculos? Ou é um sentimento de euforia porque vai surgir uma nova oportunidade de crescimento e aprendizado? Qual é a pessoa que resolveria mais fácil? Aquela que reclama ou aquela que interpreta a situação problemática como uma grande oportunidade de crescimento pessoal, de aprendizado? Claro, né? É aquela que interpreta como uma grande possibilidade de aprendizado. Pois é, qual é o seu modelo mental? Quais são as suas emoções diante dos problemas? Outra pergunta extremamente importante: qual o seu estado emocional com relação à sua nova etapa de vida depois que o problema for resolvido? Muitas vezes as pessoas, por incrível que pareça, tá, gente? Muitas vezes as pessoas não resolvem seus problemas porque elas não sabem como elas serão depois do problema resolvido. Aí você pode dizer assim: não, Paulo, isso não existe. Existe. Quantas pessoas você conhece que está trabalhando, que exerce uma profissão que simplesmente não gosta dessa profissão ou não gosta do próprio trabalho? Quantas pessoas você conhece que vive num relacionamento doentio, num relacionamento agressivo, num relacionamento infeliz e cheio de conflitos? São problemas, uma no nível de trabalho profissional e outra no nível familiar, relacional. Então tenha claro na cabeça, depois desse problema resolvido, quem é você? Então, toda vez que um problema surgir no nível emocional, tenha claro, tenha consciência que emoção que brota diante desta situação problemática, ok? Esta emoção, esse sentimento que brota, ele me potencializa a resolver esse problema ou ele me paralisa diante do problema? Agora nós vamos falar sobre os problemas no nível racional. Bom, os problemas no nível racional, eles são muito mais fáceis de serem resolvidos. E aqui eu vou dar umas dicas para você preciosas, tá? Primeira coisa, quando surgir um problema no nível racional, você precisa identificar em que nível racional esse problema surgiu. Vamos lá? Bom, vamos supor que você tem um problema. Pense no problema. Enquanto você está pensando no problema, eu vou ir fazendo algumas colocações e algumas perguntas. Pergunta número 1. Esse problema está no nível de ambiente? Onde se encontra esse problema? O problema está na tua infraestrutura, no teu ambiente?
como, por exemplo, eu não consigo estudar inglês dentro de casa. Então, o conseguir estudar inglês é uma capacidade dentro de casa, que é o ambiente. Se trocar o lugar para estudar inglês, talvez resolva teu problema. Então, primeira pergunta, este problema encontra-se no nível ambiente? Se você alterar o ambiente, é possível solucionar o problema? Pergunta número 2, este problema está no nível de comportamento? O quanto o teu comportamento mantém esse problema? E se você alterar esse comportamento, que tipo de alteração precisa ser feito para que o problema seja resolvido? Terceira pergunta, este problema encontra-se no nível de capacidade? Ou seja, você tem estratégias para resolver o problema? Você tem a competência para solucionar o problema? E se você não tiver a competência para solucionar o problema, o quanto que você vai ficar sofrendo? Quarto, quais as crenças que estão agarradas a esse problema? Então, esse problema pode estar no nível de crenças. Você acredita que você tenha condições de resolver esse problema? Por que você precisaria resolver esse problema? É importante para você a solução desse problema? Ou você pode ter um problema num nível mais profundo ainda, e aí torna-se muito mais complexo, no nível de identidade. Você é o problema? O quanto que você se identifica com o problema? E se você solucionar o problema, quem você será sem o problema? Está no nível de identidade. Ou pode ser mais profundo ainda, no nível existencial ou espiritual. O quanto as pessoas que estão à tua volta serão impactadas de forma negativa se você não solucionar o problema. O quanto as pessoas ficarão felizes se você solucionar o problema. Então observe que todo problema ele encontra-se em algum nível. E para que você possa ser um expert em solucionar problema, é extremamente importante que você, antes de buscar a solução, identifique qual o nível que surgiu esse problema, em que nível ele se encontra. Pode ser, então, recapitulando, no nível de ambiente, pode ser no nível de comportamento, pode ser no nível de capacidade, pode ser no nível de crenças e valores, pode ser no nível de identidade ou pode ser no nível de existência. Ou seja, num sistema muito maior que talvez você não tenha tantas condições para poder solucionar esse problema. Definiu o nível do problema, agora você vai utilizar o método PEC, BI, do nosso instituto. O que é isso, Paulo, o método PEC? Definiu o nível do problema, agora você vai colocar esse problema nas condições PECs. P, coloque o problema em forma de pergunta. Exemplo, que você aprendeu lá na 3ª série do ensino fundamental. Mariazinha ganhou 2 pirulitos. Deu um para o Pedrinho. Com quantos pirulitos ficou a Mariazinha? Lembre, um problema ele precisa ser colocado em forma de ponto de interrogação. Se não for colocado em forma de ponto de interrogação, talvez esse problema não seja um problema. Ele seja apenas um fato. Fique ligado a isso. Então, primeiro, coloque essa situação de uma forma de pergunta. Depois, especifique. P de pergunta, E de especificação e C de contexto. Depois você precisa contextualizar. Exemplo. Vamos supor que você precisa se locomover para o seu trabalho e você precisa comprar um carro. Problema. Como, ponto de pergunta, eu irei comprar um carro da marca tal pagando no máximo X para o meu trabalho. Como pergunta, carro da marca X pagando X está específico dentro do contexto do trabalho. Colocou isso em forma de pergunta, você já preparou, já movimentou toda uma situação, todo um sistema para que esse problema seja resolvido. Não ficou legal? Agora eu vou te ajudar um pouquinho mais. Eu vou te ensinar um diálogo para solucionar problemas. Vamos lá? Então, diálogo para a solução de problemas. Primeira coisa, defina o que é um problema. Tenha claro na cabeça a diferença entre problema e fato. Fato. Eu não tenho dinheiro. Isso é um fato. Problema.
Como que eu vou conseguir 10 mil para comprar o imóvel X no bairro Y? Agora você tem um problema. Então, a primeira coisa, definir o problema. Diferencie o problema do fato. Então, número 1. Número 2, o que você deseja obter como resultado? Você não quer resolver o problema. Você quer o resultado do problema resolvido. Você quer o benefício. Então, tenha claro na cabeça uma coisa: o problema nunca é o problema. O problema nunca é o problema. Nós estamos sempre nos deparando com um obstáculo para conseguirmos o benefício do obstáculo ultrapassado. Então, primeiro, defina o problema, diferencie o problema do fato, coloque no formato PEC, pergunta específica e contextualizada. 2, o que eu desejo depois do problema ser resolvido? O que eu quero como resultado? 3, que ações você pode ter para obter o resultado? Observe que eu não fiz a pergunta que ações você pode ter para resolver o problema. Não, o problema não é o problema. Saia dessa condição de problema. Então que ações você pode ter para obter o resultado que você está querendo. Cite pelo menos 3 ações. Paulo, por que 3 ações? Ora, se tiver só uma ação, você tem uma imposição. Se você tiver 2 ações, você pode ficar num dilema, qual fazer. Então, a partir de 3 ações, você começa a ter a flexibilidade para solucionar problemas. Depois que definiu pelo menos 3 ações, você escolhe a melhor ação. Então, qual você escolhe? E qual é a melhor ação, Paulo? Como é que eu vou saber? Simples. A melhor ação sempre vai ser aquela mais fácil de ser executada e mais difícil de ser errada. A mais fácil para você executar e a mais difícil de você errar. Essa é a melhor ação sempre. Quando eu falo de ação, estou falando de estratégia. 5. Que obstáculos você pode encontrar no momento que você começar a implementar sua estratégia? Então, cite pelo menos 3 obstáculos e quais são as ações para poder resolver esses obstáculos. E escolha uma ação para resolver o obstáculo. Da mesma forma que o item 4 que eu falei. 6, extremamente importante também, quando é que você vai iniciar a colocar isso em prática? E 7, também extremamente importante, quando é que você vai terminar? Todo problema precisa ter um início e precisa ter um prazo para a solução dele, para o término. Valeu? Pense sobre isso, coloque no papel, siga essas estratégias que eu tenho certeza que você vai se tornar um expert em resolver problemas. Um grande abraço e até mais.